Estilhaçador de Little Rock. No dia 11 de abril de 2021, a polícia de Little Rock recebeu uma denúncia de possível homicídio na rua South Poinsettia. Ao chegarem ao local, eles encontraram a vítima. Encontraram uma mulher de meia-idade caída na rua com ferimentos de faca pelo corpo. Esta mulher era Deborah Walker, de 41 anos. Ela era sem teto na ocasião. Ao ocorrer este incidente, ela foi levada rapidamente ao hospital. A equipe médica descobriu-se que ela havia sido esfaqueada, pelo menos 15 vezes. Apesar de estar na rua, sangrando por quem sabe quantas horas, ela sobreviveu. No mesmo dia, investigadores também a visitaram no hospital para recolher informação. Infelizmente, ela foi atacada entre 1 e 4 horas da manhã e ainda estava escuro. Tudo o que ela viu foi que o atacante era um homem alto, homem afro-americano magro. Agora, na maioria dos casos semelhantes, tais informações limitadas seria pouco. Mas neste caso, a descrição fornecida por Deborah deixou os investigadores incrédulos. Isso porque o perfil de sua atacante aproximadamente coincidiu com o autor de outro incidente que ocorreu cerca de 8 meses antes. A vítima desse incidente tinha 64 anos. Era Larry Eugene McChristian. Ele morava em Little Rock com a filha Sarah, que estava em liberdade condicional na época. No dia 20 de agosto de 2020, ele teve uma emergência médica e foi levado ao hospital em uma ambulância. Ele foi liberado do hospital na manhã seguinte. Entretanto, quando a equipe do hospital tentou contatar Sarah para buscá-lo, mas ela não atendeu, então eles deram a Larry a informação sobre um abrigo de sem-teto próximo e um bilhete de ônibus para chegar lá. Mais tarde naquele dia, Sarah veio ao hospital procurar por seu pai. Ela então entrou em contato com o abrigo para sem-teto, mas eles não sabiam nada sobre o paradeiro dele. A única opção que ela tinha era registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. 2 dias depois, em 24 de agosto, Sarah recebeu a ligação que esperava. Tragicamente, não foi a notícia que ela esperava. De acordo com o relatório oficial, o Departamento de Polícia de Little Rock encontrou o corpo de Larry. Identificaram-no pelos papéis de alta do hospital que ele tinha consigo. Ele tinha várias facadas no corpo e estava já morto quando a polícia chegou. A morte dele foi declarada homicídio e os investigadores começaram a procurar pistas. No início, provou ser impossível, como não havia testemunha e nenhuma outra evidência. Entretanto, após inspecionar as casas vizinhas, a câmera de TV externa de uma casa próxima capturou o suspeito andando na rua. De repente, ele avista o Larry e começa a caminhar em sua direção. Depois do crime, ele tenta sair da área, mas para. Ele volta a esfaquear Larry uma última vez antes de fugir. Ao revisar casos antigos, eles também associaram o mesmo assassino a outro crime. No dia 23 de setembro de 2020, a vítima deste incidente era Jeff Welch, de 62 anos, que vivia em uma casa abandonada. Na manhã daquele dia, o amigo de Jeff o encontrou na varanda da casa dele com uma facada no pescoço. Neste ponto, os investigadores sabiam que lidavam com um desequilibrado. Apenas quando desvendaram a conexão entre os 3 atentados, outra tragédia se desenrola. No dia 12 de abril de 2023, outra vítima dele foi encontrada na ponte da direita. A única coisa em comum entre esses 4 ataques era que todos eram sem teto. Seus alvos deixaram a comunidade de Little Rock. Aterrorizados, deixam suas casas. LRPD começou a divulgar informações sobre o homem e até anunciou uma recompensa de $20 mil. Infelizmente, apesar de ter imagens de câmeras de segurança do suspeito, o Little Rock Slasher nunca foi preso. O caso ainda é um mistério até hoje. Ao pesquisar este caso, encontrei um blog com sede em Arkansas. Os autores deste blog realizaram sua própria investigação sobre o caso do esfaqueador. Eles afirmam ter descoberto a verdadeira identidade do assassino. Eles também descobriram muitos detalhes sobre este suposto, incluindo seu histórico criminal, o que revela que ele já cumpriu 2 mandatos de prisão em Arkansas para condenações por violência doméstica. Quem lhes forneceu essa imagem do perpetrador? Se eles sabem tanto sobre o assassino em série, por que não forneceram essa informação à polícia? De acordo com eles já deram tudo. Apesar disso, a polícia de Little Rock não deu seguimento. Publicou também um vídeo do prefeito de Little Rock, recusando-se a responder sobre o caso. Dito isso, não há como confirmar se os autores dos blogueiros da mídia sarcástica estavam dizendo a verdade. Pode ser que toda a investigação deles seja falsa, e este é apenas um cara qualquer. A única discrepância na investigação deles é a idade do suspeito. Funcionários acreditam que o esfaqueador seja jovem. Os autores deste blog afirmam que a pessoa encontrada tinha 46 anos. Infelizmente, é aqui que as pistas acabam. O caso ainda não foi resolvido até hoje.
O slasher de Little Rock provavelmente ainda está à solta e pode retomar sua série de assassinatos a qualquer momento. Assassino de rosto sorridente. Em 17 de fevereiro de 1997, Patrick McNeil, de 21 anos, saiu com amigos. Ele passou a noite bebendo com amigos no Dapper Dog Bar, em Manhattan. É provável que ele tenha bebido mais do que poderia suportar, o que resultou em ele vomitar no banheiro do bar. Antes de ir embora, Patrick foi visto virando à esquerda na 90th Street. Esta foi a última vez que alguém viu Patrick vivo. Depois dessa noite, Patrick desapareceu sem deixar vestígios. Apesar de esforços extensos, as autoridades não encontraram pistas sobre o paradeiro dele. Em 7 de abril de 1997, o corpo sem vida de Patrick foi encontrado. O sargento da Divisão de Investigação Especial da NYPD, Kevin Gannon, foi chamado ao local para auxiliar na recuperação e exame do corpo. Kevin era um detetive experiente há anos, pouco poderia surpreendê-lo. No entanto, as circunstâncias envolvendo a morte de Patrick perturbou-o profundamente. Kevin observou que o corpo de Patrick não estava decomposto o suficiente para flutuar no rio. Kevin sabia que algo não estava certo. Infelizmente, devido à falta total de evidências, a morte de Patrick foi considerada acidente. Ainda em 13 de fevereiro de 1998, outro corpo foi encontrado na mesma área de água. Este corpo foi posteriormente identificado como de um jovem de 22 anos, Lawrence R. Andrews. Não demorou muito para Kevin perceber estranhas semelhanças entre os dois casos. Ambos os corpos foram encontrados a poucos metros um do outro. Ambos desapareceram em uma das áreas mais movimentadas no mundo sem qualquer rastro. Além disso, Kevin também encontrou estranhezas semelhantes em ambos os casos, onde os corpos estavam menos decompostos do que deveriam. O caso de Lawrence fez com que Kevin procurasse outros casos semelhantes em todo os Estados Unidos. Ele contou com a ajuda de um colega detetive, Anthony Duarte, e um professor de justiça criminal. Juntos começaram a investigar esses casos. No total, eles encontraram 45 casos de jovens homens morrendo em circunstâncias surpreendentemente semelhantes. A maioria saiu para uma noite de bebida, ficou mais bêbado do que o normal e desapareceram logo após. No entanto, o mais perturbador é que eles também encontraram grafites de carinhas sorridentes próximos aos corpos de pelo menos uma dúzia de vítimas diferentes. As dezenas não foram acidentes nem um pouco. Em vez disso, foram assassinatos cometidos por um único indivíduo ou um grupo organizado de assassinos em série. Esta é a única explicação lógica que encontraram para justificar as muitas estranhezas. Enquanto essa teoria faz sentido para alguns, outros não concordam. Para Pat Brown, essa teoria foi chamada de absurda. O FBI também negou totalmente essa teoria. Em um comunicado, o FBI disse que analisou as informações sobre as vítimas e afirmaram que não desenvolveram evidências para apoiar a teoria. No entanto, apesar dessas dificuldades, os três homens mantêm-se firmes na teoria. Ainda estão procurando evidências para corroborar suas observações. Dito isso, se a suspeita deles estiver correta, significaria um dos serial killers mais perversos em história americana ainda em liberdade. Robin Foldower era uma graduada de 26 anos da Universidade de Indiana que trabalhava em uma Payless Shoe Source em Indianápolis. O dia 8 de abril seria seu dia de folga. Entretanto, quando ela ia relaxar em casa, o funcionário que deveria estar no caixa ficou doente. O gerente ligou para Robin e pediu que ela cobrisse a escala. Em vez disso, Robin não ficou feliz com essa emergência. Infelizmente, seu dia estava prestes a piorar quando o gerente fez uma chamada de rotina para a loja. Para sua surpresa, Robin não atendeu o telefone, antes de desistir e ligar para a estação de gasolina Speedway. Um dos funcionários da gasolina foi a Payless ver se ela estava bem. No entanto, o que ela encontrou deixou-a confusa. A loja estava um pouco desarrumada, alguns sapatos faltavam nas prateleiras, a caixa registradora também estava aberta e não havia dinheiro nele. O mais preocupante de tudo é que não havia sinais de Robin em lugar algum. A funcionária chamou Robin pelo nome esperando que ela estivesse atrás e respondesse. Mas quando não ouviu nada de Robin, ela ficou preocupada e chamou a polícia. A polícia chegou em minutos e começaram a vasculhar a loja. E não demorou muito para que eles fizessem uma descoberta devastadora. Encontraram Robin deitado no escritório de trás da loja, cobertura de sangue. Um funcionário da loja ao lado declarou ter visto um homem estranho ocioso em torno da loja de sapatos. Algumas horas antes, de acordo com este funcionário, o homem ficou sentado na calçada por cerca de meia hora. Depois viram o mesmo homem alguns minutos depois, tentando pegar uma carona de volta para a Interstate 4.
Investigadores classificaram isso como simplesmente um assalto mal sucedido. No entanto, eles não podiam estar mais errados. Apenas 3 dias depois, aos 23 anos, algo tragicamente semelhante aconteceu com as jovens Patricia Smith e Patricia Makers, de 32 anos. As duas trabalhavam em uma loja de noivas em Wichita. Ao verem um homem se aproximar da loja, elas acharam que era um cliente. Entretanto, este homem apontou uma arma para as duas ao entrar na loja, levaram-as para trás, executando ambas. Enquanto o assassino saía da loja, ele cruzou com um verdadeiro cliente. Sem hesitar, ele apontou a arma para o homem e mandou que ele fosse para o fundo da loja. O cliente desobedeceu e correu, fugindo por pouco com a vida. Ele posteriormente ajudou a polícia a desenhar um esboço do assassino. Infelizmente, o esboço não trouxe grandes avanços. Neste ponto, as autoridades estavam certas, eles lidavam com um assassino em série. Apesar dos esforços, a onda de assassinatos continuou. Até o dia 7 de maio, ele havia matado mais 3 pessoas em pequenos locais. Ao longo do tempo, investigadores conseguiram mais alguns esboços. O assassino interrompeu sua jornada e se escondeu até 1993, quando ele matou mais 3 pessoas. Ele tentou esconder sua identidade alterando sua arma, mas os investigadores notaram rapidamente as semelhanças entre uma de suas vítimas. Vicky Webb também sobreviveu milagrosamente depois de ser baleada no pescoço. Se ele algum dia fosse pego, o testemunho de Vicky teria sido crucial para levar o assassino à justiça. E o caso esfriou por quase 3 décadas. Entretanto, em 2021, investigadores divulgaram imagens de câmera de segurança de um assassinato em 2001. O suspeito nas imagens parece muito semelhante ao assassino. É provável que seja apenas questão de tempo, antes de ficar sem lugares para se esconder. Porém, por enquanto ainda está por aí, evadindo a polícia e deixando o caso sem solução. Apenas esperamos que ele não cause mais vítimas. Assassino da máquina de vendas em 30 de abril de 1985. Um caminhoneiro de 45 anos parou perto de uma máquina de vendas em Fukuoka, Japão. Ele estava exausto do trabalho e procurava uma bebida energética para ajudá-lo a superar o resto do dia. Ao se aproximar da máquina de venda, ele notou algo surpreendente. Uma garrafa de Oronamin C, a bebida energética já estava na bandeja de recolha. Acreditando ter pego uma bebida grátis, o caminhoneiro não perdeu tempo e engoliu a bebida. O que ele não sabia era que esta seria a última bebida que ele provaria. Ao invés da sensação refrescante que procurava, ele sentiu algo horrivelmente errado no corpo. Uma sensação de queimação rapidamente se espalhou pela garganta, seguindo com uma onda intensa de náuseas. Com dor insuportável, ele foi levado a um hospital próximo. Os médicos descobriram uma quantidade letal de paraquat em seu sistema. O paraquat é um herbicida, bastante comum no Japão na época, porém altamente tóxico para humanos. Ingerido, pode causar náuseas graves, inflamação na garganta, queimaduras químicas internas e morte. Por este motivo que foi totalmente proibido em mais de 70 países até hoje. Infelizmente, apesar de saber a causa de sua doença, os médicos não puderam salvar a vida dele. Não há antídoto para o veneno mortal hoje, nem mesmo naquela época. Depois de se agarrar à vida por 1 mês, o motorista de caminhão faleceu em 30 de maio de 1985. Inicialmente, investigadores presumiram, dada a natureza de seu trabalho, que ele poderia ter encontrado acidentalmente o material tóxico durante o serviço. Isso os deixou com apenas uma conclusão. O químico foi misturado à bebida que ele consumiu. Entretanto, após analisar seus registros, não encontraram vestígio desse herbicida ou qualquer coisa remotamente relacionada a isso. Mas sem pistas ou evidências concretas, não puderam determinar se foi um assassinato. O caso foi arquivado. Apesar de parecer absurdo hoje, o paraquat estava facilmente disponível no país. Na época, não precisava de receita médica ou identificação interna para comprar o produto químico, levando a mais de 1.400 pessoas a usá-lo como veneno de escolha. Estavam prestes a desistir totalmente do caso. Receberam notícias trágicas. Outra pessoa foi vítima do mesmo veneno, depois de consumir Oronamin C em 5 de setembro. Então, 6 dias depois, mais uma pessoa. Neste ponto, ficou claro que alguém estava envenenando deliberadamente bebidas de máquinas em todo o Japão. Isto foi obra de um serial killer desequilibrado. Infelizmente, este suposto assassino era também extremamente meticuloso, não deixando impressões digitais. Por que as vítimas beberam voluntariamente? Ele deixou algo relacionado à promoção "compre um, leve outro", para atrair consumidores mais jovens.
No entanto, como algumas pessoas só queriam um drink muitas vezes, deixavam o segundo como presente para a próxima pessoa. Isso era comum o suficiente. As pessoas não suspeitavam das bebidas envenenadas e os beberam sem pensar duas vezes. Lamentavelmente, este método foi extremamente eficaz. Ao final do ano, este misterioso assassino de máquinas de venda automática matou 12 vítimas e feriu gravemente mais 35 pessoas. Ele atuou em toda a região ocidental e central do Japão, além de Tóquio, tornando quase impossível para que os investigadores o localizassem. O assassino. A falta de evidências dificultou a compreensão do motivo dele. Alguns suspeitavam que ele agia para extorquir dinheiro da Atsuka Pharmaceutical, a empresa que criou a Oranimin C. Alguns acreditam que o assassino das máquinas de venda automática era um imitador e queria algo semelhante. Entretanto, essa teoria não durou. O assassino passou a usar outras bebidas, como a bebida Real Gold e até a Coca-Cola. Hiroaki Iwao, professor de sociologia criminal em Tóquio, propôs uma teoria perturbadora sobre os motivos do assassino. Ele declarou que não é incomum para os japoneses viver sob imensa pressão, tanto no trabalho quanto em comunidades superlotadas. Fazer isso ajudaria a diminuir as frustrações ao sair ferindo alguém. O responsável pode até esperar para ver quem compra a bebida envenenada. Ela pode achar que isso é uma espécie de liberação emocional das tensões da vida no Japão. Ainda assim, isso não levou os investigadores ainda mais perto de prender o suspeito. Sem outras opções, as autoridades recorreram ao público. No dia 27 de setembro, eles colocaram placas e distribuíram panfletos, indicando às pessoas para evitar bebidas gratuitas suspeitas e inspecionar corretamente as tampas. Eles também instruíram os proprietários de máquinas de venda automática de investigar seus estoques. É incerto o quão efetiva foi essa campanha à medida que o número de vítimas crescia. Então, algo inesperado aconteceu. No dia 17 de novembro, a onda de assassinatos parou completamente, após a morte de uma garota de 17 anos. Ela foi a única mulher a morrer pelo envenenamento. Pode ser que a pessoa que cometeu essas atrocidades possuía um código moral contra o maltrato a mulheres. Isso é apenas uma especulação sem fundamento, devido à completa falta de evidências. O assassino da máquina de vendas nunca foi identificado, consolidando este caso como um dos mais assustadores mistérios não resolvidos na história japonesa.